E o Palmeiras está mesmo perto de contratar um zagueiro que atua nos Estados Unidos. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta da diretoria alviverde e fala também sobre o Botafogo. Quase 500 milhões de reais de investimento em contratações somente nessa temporada. Preciso te atualizar sobre o Cruzeiro, que já tem seu zagueiro para o lugar de João Marcelo. Não sei se o torcedor vai se empolgar tanto. Falo também sobre o Grêmio, que contratou um defensor do Vitória na mira de vários outros clubes. Para completar, Corinthians e Portuguesa se enfrentam nesse sábado. Tem uma taróloga dando o seu palpite para o jogo. Falo também sobre a chance de a Portuguesa jogar no estádio alvinegro durante a Série D. Para completar, o São Paulo mal dentro de campo e também nas arquibancadas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo anunciou a contratação de Rony, jogador comprado por 6 milhões de euros junto ao Palmeiras, mais 500 mil euros em comissão. A ideia do Galo é colocá-lo em campo ou pelo menos no banco de reservas, já no sábado contra o Tombense. Já o Fluminense quer Otávio, negociações bem avançadas, e também Everaldo, centroavante que perdeu espaço no Bahia. Para completar o giro de notícias, Contaque Barbosa, zagueiro argentino do Botafogo, que se meteu na maior confusão no clássico contra o Flamengo, resolveu se pronunciar. Ele disse o seguinte, abre aspas, defender o escudo do meu clube é o que me ajudou a ser quem eu sou. E quem o desrespeita não merece o meu respeito. No entanto, a violência nunca será a melhor maneira de resolver as coisas. Só para quem não pegou a história, no fim da derrota por 1-0 para o Flamengo, o Barbosa foi tirar satisfações com o Bruno Henrique. O Gerson chegou para tentar amenizar as coisas, mas o clima ficou péssimo. Barbosa tentou agredir adversários e levou um soco na boca do zagueiro Cleiton, perdendo inclusive um dos seus dentes. Bora falar agora sobre o São Paulo, semana para ser esquecida. Além de 4 pontos desperdiçados contra a Inter de Limeira e Velo Clube, 2 dos piores times do Paulistão, ambos os jogos como mandante, o São Paulo ainda viu seus 2 piores públicos desde 2019. Só para contar que na segunda-feira, no empate em 0-0 contra a Inter de Limeira, jogo no Mané Garrincha, foram 10.060 pagantes. Já nessa quinta-feira, contra o Velo Clube, empate em 3-3, 9.803 presentes. O último público tão ruim assim havia sido em 2019, para ser mais preciso, no dia 2 de junho, quando 7.853 pessoas estiveram no Pacaembu para acompanhar um São Paulo e Cruzeiro. Tricolor que tem levado bastante gente, especialmente para os jogos no Morumbi, média da temporada passada bem superior a 30 mil pessoas, batendo 40 mil. Só para completar, os 2 jogos do São Paulo fora do Morumbi, nessa semana se deram por conta do show da Shakira, que garantiu 3 milhões de reais. Já a bilheteria das 2 partidas contra a Inter e Velo Clube, bilheteria líquida de 1.200.000 reais. Sobre Luiz Ubeldi, ele está mantido, pelo menos até o clássico de domingo contra o Palmeiras. Se o São Paulo perder e voltar a jogar a mão, a pressão vai ser gigante. Hora de falar sobre Corinthians e Portuguesa, Portuguesa e Corinthians, que se enfrentam nesse sábado, 18h30, no Pacaembu. Portuguesa, uma curiosidade, busca um estádio para jogar na Série D, já está descartada a ideia de continuidade no Pacaembu, tudo porque o Pacaembu tem taxas altíssimas, e a Portuguesa, diante de um torneio deficitário como a 4ª divisão do futebol brasileiro, vai buscar um outro estádio mais barato, essa é a grande verdade. E uma das possibilidades que mais agradaram a torcedores e também gente da diretoria da Portuguesa é a Fazendinha, o Alfredo Schuring, Parque São Jorge, a antiga casa do Corinthians, onde o time feminino e categorias de base costumam mandar seus jogos. Não há nenhuma conversa entre Portuguesa e Corinthians, não dá nem para dizer que já há um consenso dentro da Lusa em relação à Fazendinha, mas é um dos nomes estudados, também não se descarta pesquisar em relação ao Nacional, enfim, uma série de nomes e estádios têm sido debatidos. A única certeza é que a Portuguesa não jogará no Pacaembu durante a 4ª divisão. Outra curiosidade, nesse sábado tem Portuguesa e Corinthians, mando da Lusa. Corinthians volta ao Pacaembu depois de 7 temporadas.
E um canal aqui do YouTube chamado Tarô do Futebol analisou as cartas para dar seu prognóstico sobre o jogo. Você acredita em tarólogo ou tarologia? Enfim, a resposta foi a seguinte, abre aspas, com base nas cartas, o Corinthians tem uma vantagem devido à energia positiva do Sol, mas precisará superar possíveis desafios emocionais. A Portuguesa pode oferecer resistência, mas pode ter dificuldades para manter um jogo constante. O duelo promete ser equilibrado, com uma leve vantagem para o Corinthians, fecha aspas. Ou seja, falou e não disse muita coisa. Importante lembrar que o Timão deve usar um time bastante reserva. Bora falar agora sobre o Grêmio que contratou o Wagner Leonardo. Foi o próprio Vitória, dono dos direitos econômicos do atleta, quem confirmou a transferência. Operação de 4 milhões e meio de dólares ou 26 milhões de reais. Importante contar que o Wagner Leonardo foi alvo recente de uma proposta do Bahia, que topava bancar até 5 milhões de dólares. O Vitória não quis vender para um rival. Também houve uma sondagem do Palmeiras pelo Wagner Leonardo sem acordo. Importante contar que esse é o quarto reforço do Grêmio somente nos últimos dias. A pedido do Gustavo Quinteiros, o tricolor gaúcho foi ao mercado e acabou fazendo ou garantindo um pacotão de contratações. Lucas Esteves, do próprio Vitória, operação de 6 milhões de reais, o anúncio aconteceu nessa sexta-feira. Luan Cândido, que chega por empréstimo do Red Bull Bragantino, o atacante Oliveira, uruguaio que estava atuando nos Estados Unidos, além de Wagner Leonardo, bom zagueiro canhoto, de muita impulsão e vários gols. Só para completar uma última curiosidade, antes de fechar com Wagner Leonardo, o Grêmio havia tentado a compra de Arboleda, mas o São Paulo nem quis abrir negociações. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que também contratou o zagueiro, mas bem menos famoso do que se imaginava ou se esperava. Novo reforço da Raposa era reserva no Atlético Paranaense, eu me refiro a Matheus Gamarra, zagueiro paraguaio de 24 anos de idade, que havia sido comprado na temporada passada do Furacão junto ao Olímpia. Operação na oportunidade de 3 milhões 250 mil euros. Ele chega ao Cruzeiro por empréstimo, sem custos e numa troca. O Cruzeiro mandou o atacante Tevez, de muita expectativa, o menino tem arrebentado nas categorias de base para jogar no Furacão. Ainda perguntei para o dirigente cruzeirense quais foram as condições de negócio para uma eventual compra dos dois lados. Ainda não tenho a notícia, assim que conseguir essa confirmação, trago para vocês. Só para completar, falar um pouquinho sobre o Matheus Gamarra. Temporada passada de 36 jogos e 1 gol com a camisa do Atlético, já nesse ano esteve em apenas 2 partidas, sempre entrando no final dos jogos contra Cianorte e São Joséense pelo Campeonato Paranaense. Hora de falar sobre o Botafogo, perto de gastar 500 milhões de reais com reforços apenas em 2025. Santiago Rodrigues é a mais nova contratação, o acordo foi fechado nas últimas horas. Atacante uruguaio que pertencia ao New York City foi comprado por 17 milhões de dólares ou 97 milhões de reais. Apesar do número gigante, ele não é o reforço mais caro do Botafogo para 2025 antes. John Textor já havia fechado com o Wendel, volante que pertence ao Zenit, num negócio de 125 milhões de euros, 125 milhões de reais. O Wendel chega para o Botafogo na metade do ano. Só para completar a lista dos atletas, foram 8 reforços que totalizam 472 milhões de reais. Já falei dos 125 milhões do Wendel, dos 97 milhões sempre em real do Santiago Rodrigues, tem 76 milhões de reais do Jair, zagueiro que veio do Santos, 62 milhões de reais do atacante Arthur, que veio do Zenit, mais 48 milhões de reais por Juan Cruz, atacante que veio do Ludogorets, 42 milhões de reais fixos, tem também um valor em bônus por Nathan Fernandes do Grêmio, mais 11 milhões de reais por Léo Link, goleiro que pertencia ao Atlético Paranaense, e Davi Ricardo, zagueiro comprado do Ceará, por outros 11 milhões de reais. O Botafogo gastou uma fortuna. Você acha que o time melhorou ou piorou na comparação com o ano passado? Já deixo o espaço para comentários para opinar, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que está perto de contratar um zagueiro. Trata-se de Mikael, 24 anos de idade, atleta formado na base da Inter de Limeira e depois na base e no profissional do Atlético Mineiro. Garanto que nunca despontou ou deixou boa impressão no torcedor do Galo, mas foi vendido para o Houston Dynamo e por lá se tornou um dos principais jogadores da sua posição.
tanto que nos Estados Unidos garantem que a negociação está em estágio avançado e que fará do Mikhail a maior transferência de venda da história do Houston Dynamo. Fui consultar com o pessoal do Palmeiras até para entender os valores dessa negociação. O que a pessoa do Palmeiras me contou é que existem as tratativas, o Palmeiras quer o Mikhail, mas não está tão perto como a imprensa americana tem afirmado. Mikhail tem 24 anos de idade e, se confirmado, chega para o lugar do Vitor Reis. Palmeiras que também está em tratativas com Vitor Roque, o atacante de 19 anos de idade do Barcelona, que pertence ao Betis, tem feito esforços para jogar no Verdão. Se depender do Vitor Roque, esse negócio vai acontecer. Só para completar, pedir para você deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. A gente se encontra daqui a pouquinho. Tem programa do Nicola. Tchau!